Provavelmente você já passou pela experiência de se irritar com alguém. Mas não uma irritação rápida, mas aquele tipo de irritação que tira você completamente do centro. Pois bem, eu já passei por uma experiência assim. E numa das vezes, a irritação chegou num ponto tão elevado que numa noite eu sonhei que eu matava a pessoa, que eu estava sobre ela dando socos a ponto de o sangue dela escorrer pelas minhas mãos. Eu, depois daquele sonho, acordei cansado, ofegante, como se eu realmente tivesse passado por aquela experiência, como se ela tivesse sido real. Naquele momento, eu percebi que eu precisava tratar algo no meu coração. Bom, no dia seguinte, com certeza não por coincidência, eu me deparei com um artigo cujo título era "Eu não aguento mais você". Eu acreditei que aquilo era para mim e que eu precisaria então lidar com aquele conteúdo. No transcorrer do texto, o autor dizia que muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para demonstrar a forma como nós nos comportamos em relação a Deus. Aquilo veio como um soco para mim, porque será que eu estava me comportando com Deus da mesma maneira como aquela pessoa se comportava comigo? Se isso fosse verdade, eu era com certeza alguém muito irritante para com Deus. O autor do texto continuou dizendo que, embora isso fosse verdade a nosso respeito, aquilo que nós recebíamos de Deus era perdão para recomeçar, graça para lutar e um amor incondicional capaz de escrever uma nova história. Mas então ele fazia uma pergunta que nos colocava contra a parede. E o que nós oferecemos para as pessoas que nos irritam? Bem, ao longo desses dias nós já temos aprendido sobre o valor de amar todas as pessoas, mas também sobre o valor de amar alguém. Nesse momento é preciso então aprender sobre um padrão, o padrão de amor de Jesus. Nossa definição de amor não simplesmente se baseia em Jesus. Nossa definição de amor é o próprio Jesus. Mas nós ainda estamos falando de ideais, de coisas elevadas. E precisamos então lidar com a realidade, com os obstáculos, aquilo que pode se colocar entre a nossa responsabilidade de amar e o exercício do amor em si. Quais seriam então os obstáculos para que nós amemos nessa medida? Existem muitos, eu tenho certeza, mas eu queria pensar exclusivamente sobre um: o orgulho. C.S. Lewis disse que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Se ele está certo, isso significa que o orgulho faz com que nós pensemos cada vez em nós mesmos, não sobrando espaço para pensar no outro. Ou pior do que isso, considerando o outro um intruso, alguém que interfere, que atrapalha a nossa vida. Consegue perceber como o orgulho torna a ferramenta que Deus quer usar em nossas vidas como algo ruim? Nós achamos que pessoas são algo ruim. Perceba em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz: "O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor." O orgulhoso vai maltratar uma pessoa quando ele se sentir lesado, quando ele se sentir prejudicado, quando ele perceber que ele não foi tratado da forma como ele gostaria ou como ele considerava ser digno de ser tratado. O orgulhoso só vive em função de si mesmo e dos seus próprios interesses. E quando ele não é atendido, ele se ira e guarda rancor. A gente pode concluir que o amor só é uma possibilidade para os humildes.